Olá, queridos amigos, queridas amigas dessa casa que nos acolhe hoje. Sou a Miriam Nascimento e venho aqui mais um dia a convite dessa casa para trazer aqui, compartilhar com vocês reflexões à luz da doutrina espírita e também dos ensinamentos do Cristo. Hoje nós vamos falar sobre o egoísmo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes, nós vamos fazer uma leitura, fazer a nossa prece para a gente já se conectar, né, com esse momento do estudo. Então, deixamos aí um grande abraço a todos aqueles que estão assistindo agora, aqueles que vão assistir depois. E eu trago aqui uma mensagem que está lá na Gênese, essa obra, né, que Kardec compartilha como a última obra, né, que ele deixa para nós, trazendo ali, lá no último no capítulo final, em que ele vai falar, o capítulo São Chegados os Tempos, né, Kardec vai trazer algumas questões que resumem o sentimento aqui, que tem muito a ver com o sentimento que nós vamos falar hoje, né, com as reflexões de hoje. E nós vamos falar do item 16, e assim diz: o progresso intelectual ocorrido até nossos dias nas mais vastas proporções é um grande passo e marca a primeira fase da humanidade. Mas só ele é impotente para regenerá-la, tanto que o homem será dominado pelo orgulho e o egoísmo, utilizará sua inteligência e seus conhecimentos em proveito de suas paixões e seus interesses pessoais. É porque ele os aplica ao aperfeiçoamento dos meios de prejudicar os outros e de os destruir. O progresso moral somente pode assegurar a felicidade dos homens sobre a terra em colocando um freio às más paixões. Só ele pode fazer reinar entre todos a concórdia, a paz, a fraternidade. É ele que baixará as barreiras dos povos, que fará tombar os preconceitos de casta e calar os antagonismos de seitas, ensinando aos homens a se olharem como irmãos, chamados a se auxiliarem mutuamente e não a viver na dependência uns dos outros. É ainda o progresso moral, secundado aí pelo progresso da inteligência, que confundirá os homens de uma mesma crença estabelecida sobre as verdades eternas, não sujeitas à discussão e por isso mesmo aceita por todos. A unidade de crença será o liame, o mais poderoso, o mais sólido fundamento da fraternidade universal, rompida em todos os tempos pelos antagonismos religiosos que dividem os povos e as famílias, que fazem ver o próximo inimigo que se torna necessário afastar-se, combater, exterminar, em lugar de irmãos que seja preciso amar. Então vamos nesse instante elevar os nossos pensamentos, aproveitar esse momento que estamos dedicando, Senhor, ao estudo da doutrina espírita, que é também estudar a si mesmo. Que possamos, nesse instante, ter algum caminho, alguma luz que nos indique os passos em direção a Ti, Senhor. Que possamos, na lição de hoje do Evangelho, raciocinar à luz do amor, à luz da lógica, mas especialmente caminharmos juntos no grande projeto divino de solidariedade, paz e fraternidade. Possamos, então, dar por iniciado o nosso encontro do dia de hoje. Assim seja. Meus amigos, é possível que vocês já tenham escutado essa história, né? Tivemos aí até algumas reportagens, vídeos, né? Trabalhos até, de certa forma, replicados em grupos escolares, em grupos coletivos, que conta a história do Ubuntu na África.
E essa história surge, né? Tem várias narrativas, mas a gente separou uma aqui que resume, né? Conta que a história, um antropólogo estava estudando os usos e costumes da tribo Ubuntu. E quando ele terminou o seu trabalho, ele teve que esperar pelo transporte, né? Que o levaria até o aeroporto de volta para casa. Ele tinha muito tempo até a hora do embarque. Ele então propôs uma brincadeira para as crianças que achou que a princípio seria inofensiva. Comprou uma porção de doces e guloseimas na cidade. Colocou tudo num cesto bem bonito, com um laço de fita, e colocou debaixo de uma árvore. Aí ele chamou as crianças, né, e combinou. E quando ele dissesse já, elas deveriam sair correndo até o cesto. Aquele que chegasse primeiro poderia ganhar todos aqueles doces, né, que estavam lá dentro. As crianças então se posicionaram, ele fez uma linha, né, que demarcava ali a partida e desenhou no chão, né, e ficaram ali esperando o combinado. Quando ele disse já, instantaneamente todas as crianças se deram as mãos e saíram correndo em direção à árvore com cesto. Chegando lá, elas começaram a distribuir os doces entre si e a comeram felizes. Né? O antropólogo, ele foi então ao encontro delas, ele ficou surpreso, né? E perguntou por que elas tinham ido todas juntas, se uma só poderia ter ficado com tudo aquilo que estava no cesto. Se ele ganhasse, né, ele ganharia muitos doces. Então elas simplesmente responderam: Ubuntu, tio, Ubuntu. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras estivessem tristes? Ele ficou pasmo. Meses e meses trabalhando nisso, estudando a tribo, e ainda não havia compreendido de verdade a essência daquele povo. Ou jamais teria proposto uma competição, certo? Ubuntu significa eu sou porque nós somos, ou, em outras palavras, eu só existo porque nós existimos. E aí a gente repete a frase, né? Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras estivessem tristes? Essa resposta singela da criança é profunda, né? Vital, pois é carregada de valores como respeito, cortesia, solidariedade, compaixão, generosidade, confiança, enfim, tudo aquilo que a gente quer para que a nossa sociedade viva em harmonia, né? Nós desejamos isso. Falamos atualmente muito de empatia, mas temos muita dificuldade ainda de não só trabalharmos a sociedade a nível de educação, para uma educação colaborativa e não competitiva, mas também de nos educarmos. Então, a proposta do Evangelho é para nos ajudar nesse processo de educação. A educação que parte de cada um de nós. E que, na medida em que todos compartilhem dessa educação, quer dizer, todos se encontram permeados nesse mesmo pensamento colaborativo, na hora que falarem já, nós vamos correr, né? Considerando a oportunidade para todos, para que ninguém fique sem os doces, porque os doces ali vão ser repartidos, né? Naquele momento. Um vai correr um pouquinho mais devagar, o outro vai correr um pouquinho mais de mão dada, a gente vai conseguindo. Mas cada um ali tinha sua individualidade. Espíritos com a sua própria escolha, o seu próprio poder de livre-arbítrio, mas inseridos num pensamento diferente. A nossa sociedade, ela vai estar mergulhada também nesse pensamento, né? Mas também vamos encontrar um pensamento que vem se fortalecendo ao longo da história da humanidade no pensamento dogmático,
e no pensamento materialista. Então, o Espiritismo ele vem justamente como uma outra forma de ver como a gente se relaciona, né? Como a gente se relaciona com as pessoas, como a gente se relaciona em sociedade, como a gente se vê, como Jesus falava, né? Que seríamos reconhecidos por muito nos amarmos. E aí, então, Kardec, no livro Meu Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai trazer no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Esse item, né, é um item assim para a gente estudar muito durante a vida toda e quem sabe aí muitas existências, porque compreender uma frase que parece muito simples, dita por Jesus e reforçada por muitos filósofos e espíritos que passaram aqui, né, nos ensinando sobre isso, principalmente na prática, na sua vivência, parece ser muito simples, mas na verdade encontramos muitos obstáculos. E dois desses obstáculos são apontados aqui de forma educativa, né? E não repressor, e não de rótulos de julgamento, mas os espíritos eles vêm nos ajudar no processo educativo, que é o orgulho e o egoísmo. Né? E o espiritismo ele não se furta, claro, a tratar desse tema do orgulho e do egoísmo. Então, nesse capítulo, ele vai falar do mandamento maior, da César e que é de César, o mandamento maior, a lei de amor e caridade, que é aquele mandamento que é a nossa referência, né, enquanto espíritos. Ele vai falar da situação em que Jesus estava ali, da César o que é de César, quer dizer, em que nós precisamos perceber as necessidades do corpo e as necessidades do espírito. E muitas vezes também aprofundar no que ele vai falar sobre a questão da carne, né? A fraqueza da carne, como se o corpo e a herança genética fossem responsáveis por determinados comportamentos, por a formação da personalidade. As instruções dos espíritos finalizam e coroam esse capítulo, trazendo ali o egoísmo, a lei de amor, né? Porque aí a gente tem ali um texto belíssimo sobre a lei de amor, falando dos processos evolutivos do espírito, né? As fases em que nós passamos de compreensão, aquela fase do instinto, depois aquela fase do sentimento, em que a gente vai apurando esse sentimento, né? E a fase lá em que a gente tem trabalhando a questão do intelecto, e quando a gente tem depurado tudo isso aí, a gente tem o resultado como realmente o verdadeiro amor. E vai falar do egoísmo e depois vai falar da fé e caridade, caridade para com os criminosos, né? E se a gente deve expor a vida para o malfeitor. E a gente vai entender que tratar do egoísmo, né? Falar do egoísmo aqui primeiro é importante, porque só compreendendo um pouco mais, ou tendo um olhar, a gente aqui não vai conseguir esgotar esse estudo, mas a gente vai pelo menos despertar um pouquinho na gente, assim, a vontade, quem sabe, né, da gente estudar um pouco mais sobre o egoísmo e como ele se manifesta em mim e na sociedade em que eu vivo, né, ao meu redor. A sociedade a gente pode falar em família, sociedade micro, macro, né, mundo, planeta. E para compreender a verdadeira caridade, é primeiro preciso que a gente entenda o que é o orgulho e o egoísmo. Então, nós vamos ter ali a instrução de dois espíritos, né, que vão falar do egoísmo para nós. O primeiro é Emmanuel, em Paris, 1861, e depois Pascal, em Sens, 1862. E dentro desse texto, né, o que eles trazem, essencialmente? No caso, Emmanuel, ele vai falar que o egoísmo é uma chaga, a chaga da humanidade, né, e que vai desaparecer da Terra. Quer dizer, não, obviamente, no passe de mágica, né? Mas em uma condição de quê? De entendimento. E aí nós vamos lá atrás, quando a doutrina espírita vai falar, quando Kardec vai perguntar sobre como foi exatamente a criação do homem no sentido moral, porque nós, moral e intelectual, né? Porque
nós fomos pensando assim, mas por que, né, Deus não criou lá a gente já perfeita, né? Como é que é esse processo evolutivo? Por que muitas pessoas, Kardec faz essas perguntas todas, por que muitas pessoas tendem logo para o mal, se conectam mais ao mal, e outras acabam seguindo pelo caminho do bem mais rapidamente, né? E a gente lembra sempre que na própria Gênese, né, Kardec reforça isso, um capítulo sobre o bem e o mal, vale muito a pena a gente ler, porque ele vai mostrar ali, em todo o raciocínio, de forma bem didática, mostrando para a gente que o mal é a ausência do bem. Deus não criou o mal, né? O mal é a ausência do bem. É a luz, é um lugar escuro que não está com luz. Quando vem, acende a luz, a ausência de luz causa a escuridão, né? Então, todas as cores das roupas, dos objetos que nós temos estão aqui. Elas existem e elas são manifestadas pela luz, elas aparecem através da incidência de luz sobre elas. Quando a gente apaga tudo, a gente não enxerga nada, né? Então, o mal, como ausência do bem. Então, Emmanuel, ele vai reforçar aqui que, através do Espiritismo, o Espiritismo vem trazer um outro pensamento, diferente do dogma, que é aquele que, na leitura inicial que nós fizemos, da Gênese, Os Tempos São Chegados, ele vai falar ali da questão desses conceitos e dessa cultura, né, que fundamenta ali aquela questão que você não pode discutir. Olha, você tem que aceitar aquilo que está, a verdade que está sendo dita, né? Então, se cria uma interpretação das questões que acontecem conosco, né, com o ser humano, e isso é muitas vezes institucionalizado, isso é culturalmente construído, uma estrutura da sociedade em que a gente tem que aceitar aquilo. E quando a gente aceita isso, aceita, por exemplo, que o egoísmo é uma influência de um ser maléfico, quando a gente aceita que o egoísmo ele nasce com a gente, né, que todo mundo nasce com o egoísmo, e que é uma coisa assim como se fosse inerente, né, o orgulho, o egoísmo é uma coisa inerente, é um dogma, você tem que reprimir esse sentimento, né, porque ele nasce, todo mundo vai ser egoísta e orgulhoso, então você tem que reprimir isso, tentar combater ali no sentido de, olha, transformar isso, né? Muitas vezes a gente vai ver isso mais lá na frente, na nossa reflexão, como isso se desdobra até na nossa interpretação do que é a caridade, né? Por isso que Kardec vai falar da caridade material, da caridade moral, porque nós misturamos, né? Muitas vezes acabamos deturpando. Isso é uma questão de muitos séculos, são ideias, né? E aí justamente ele vai falar que lá o progresso moral ele somente pode assegurar a felicidade dos homens sobre a terra em colocando em freio as más paixões, mas esse progresso intelectual, né, que começou lá com o ser, nós fomos criados o quê? Simples e ignorantes. Começa dali o progresso intelectual. Somos individualidade, né? A inteligência é um atributo do espírito, o progresso moral intelectual começa como o primeiro passo para o espírito, lá no mundo primitivo, lá nos seus primórdios, né? E aí, na medida em que ele vai dando esses passos, como ele diz aqui, na primeira fase da humanidade, né, não é o suficiente para transformar o mundo dessa forma pacífica, dessa forma equilibrada. Falta algo, né? Porque em algum momento nós, na convivência, né, quando a gente começa a conviver com as pessoas, e isso lá no início, o instinto de sobrevivência, ele fazia com que nós tivéssemos ali algumas alternativas. Hoje nós temos muito mais alternativas, né? Naquela época tinham poucas alternativas, e dentro da vivência dessas alternativas, muitas vezes era possível se desenvolver ali um hábito de necessidade tão grande que eu sou capaz de achar que por eu ter, por exemplo, ter conseguido caçar mais do que você, eu sou melhor do que você. E aí começa a competição, né? Eu sou mais forte do que você.
Então, por eu ter mais músculos, por eu ser mais forte, por eu aguentar mais, por eu ter internamente uma estrutura de músculo que protege os meus órgãos, né? Diferente de outros corpos que a estrutura muscular não protege tanto os órgãos, então há uma fragilidade, essa questão dos músculos, de aguentar o peso, de aguentar força, né? Naturalmente, porque você também pode trabalhar essa musculatura, mas isso te faz o quê? Diferente para algumas atividades. Atividades que no início eram muito necessárias. Então, há ali a ideia de que eu sou mais forte, eu consigo mais para aquele momento de sobrevivência, então, naturalmente, eu tenho privilégios. Eu vou comer mais carne do que você. Foi eu que cacei, foi eu que consegui, né? Isso era uma alternativa. Mas existem outras alternativas. Existia a alternativa de dizer, olha, eu corro mais rápido para chegar na árvore dos doces, mas eu também posso correr junto com você, que não corre tão rápido, para que nós possamos dividir os doces, independente da minha capacidade de correr mais ou não. Né? Então, o livre-arbítrio, ainda ali sendo exercitado, a gente vai provando enquanto ser, né? Ali, aprendendo, provando dessas sensações, desses momentos, e nós vamos formando, nos adequando àquilo que nos sentimos atraídos. Muitas vezes a gente vai se sentir atraído, aquilo vai trazer alguma consequência que eu não vou querer, não quero mais isso, eu vou voltar vou procurar um outro caminho. Então, aí surge o orgulho como essa ferramenta de superioridade. Eu sou melhor do que você, né? Eu tenho um poder, eu me destaco, e por isso, então, eu tenho um privilégio, né? Eu sou uma pessoa privilegiada, então eu exijo um tratamento diferenciado, eu exijo uma recompensa maior. E o egoísmo, os espíritos vão dizer, né? E a doutrina espírita vem trazendo esse raciocínio para nós, que o egoísmo ele é filho do orgulho, porque vai ser a forma como nós vivemos esse privilégio, usamos esse privilégio para os nossos próprios interesses, e somente para os nossos interesses. Né? E isso pode incluir eu enquanto indivíduo, eu enquanto a minha família, os meus filhos, a minha escola, a minha casa espírita, né? O meu, a gente bota o meu, o pronome meu na frente de tudo. Então, esses privilégios vão me trazendo esse orgulho, né, de ter esse diferencial, de estar numa situação diferente, me mostra ali, eu vou usar isso de forma, então, o egoísmo sendo o filho desse orgulho. Então, se nós precisamos compreender o egoísmo, a gente primeiro vai ter que ir lá, né, da onde saiu esse egoísmo? É a ação, é o orgulho sendo colocado em ação, como eu ajo quando eu me sinto superior ao outro, né? E o outro sempre ali numa situação de desvantagem, que ele que corra, né? Ele que corra atrás das balas, porque eu vou cuidar da minha vida. Mas, como a gente falou, a gente pode ir lá no Ubuntu, né? Pode ir lá e tentar correr junto, ou eu posso pensar coletivamente numa outra forma da gente agir para que aquele... Olha, já que ninguém pode ir agora, a bala vai ficar lá, a gente vai ficar aqui. Ou alguém que tenha mais condição vai lá e vai trazer para a gente vai dividir a bala. Né? Aí as alternativas, vai ter lá o livre-arbítrio. Quando nós começamos no processo do intelecto, e que esse intelecto, na progressão intelectual, ele também nos trouxe a condição do avanço material, né? Porque vamos ver ali certas demandas. Opa, estou vendo aqui que eu preciso caminhar mais rápido. Esse negócio gira aqui, roda, né? As invenções, as tecnologias, a forma de governar, a forma de administrar, tudo isso, né, a nível de conforto, de qualidade de vida, isso vai sendo trabalhado através da inteligência, a resistência a um intempérie, né, de um terremoto, enfim, as tecnologias que nós temos na medicina, né, isso tudo vai sendo desenvolvido, trazendo progresso material. Mas, quando Kardec vai falar da lei do progresso, ele vai falar que o progresso moral ele não acompanha, justamente por isso. Não é porque a gente não quer, não, gente. Eu não quero porque desde sempre
Não, é porque nós precisamos passar por etapas, né? A moral, o progresso moral, ele vai ser vai estar vinculado à condição que eu desenvolvi também no progresso intelectual. Então, não dá para chegar e falar assim, olha, eu já quero chegar e eu vou partir direto. Alguns espíritos, como diz lá no Livro dos Espíritos, tiveram realmente uma caminhada, mas não foi de um dia para o outro. Isso é pensar numa doutrina também dogmática que diz que alguns seres nasceram perfeitos, anjos, santos, e outros criminosos, abomináveis, né? Então, essa doutrina não nos representa, porque ela vai trazer esse sentimento de superioridade, né? A doutrina espírita ela vai dizer que essa superioridade moral, a autoridade moral, é uma conquista do espírito. Ela não é dada por Deus. É uma conquista individual, somos seres autônomos. Nós não ganhamos as coisas, né? Então, quando você privilegia um grupo que está orando, né, e que ele vai ser beneficiado porque ele está orando, ou porque ele pertence a tal crença, ou porque ele pertence a tal partido político, ou porque ele pertence a tal família, a tal cidade, porque são os privilégios. É o nosso orgulho, porque eu nasci num país que é o mais poderoso, mais forte, então eu sou, né, lá o orgulho. E aí o egoísmo vai fazer com que eu haja na sociedade de forma segregadora. Você não serve, você está sempre submetido. Depende, talvez, se eu tiver paciência, piedade, um olhar, eu vou fazer uma caridade com você, você ter um pouquinho de compaixão, porque você precisa, porque você está inferior a mim, né, numa condição inferior. E aí ele vai dizer, então, esse filho, esse monstro devorador de todas as inteligências, porque ele vai a gente vai usar essa inteligência interpretando de forma equivocada o que é realmente a convivência, a forma como nós, para o qual nós fomos criados. Então, o orgulho ele vai ser essa interpretação equivocada, né? E que muitos de nós vamos vivenciar desde sempre lá, né? Como também vamos muitas vezes deixar. Não, eu já compreendi que isso não é. Essa ideia não. Eu posso até viver mergulhado numa sociedade onde o orgulho e o egoísmo sejam fortes, façam parte da estrutura social, mas eu já não me afinizo com isso. Às vezes eu posso viver automaticamente, sem perceber, eu fazer movimentos, né, que eu esteja ali reforçando isso, mas não necessariamente isso faz parte ali do meu conceito de vida. Mas às vezes eu também vou estar mergulhado nesse sistema, né? Por isso que é importante a gente estar sempre analisando, pensando, avaliando em que condições pensamos e agimos. Quando uma dor chega até nós e a gente chama de mimimi, menospreza e fala, mas isso aí, a pessoa não é forte, a pessoa reclama de tudo, a pessoa é isso, porque eu não faria assim. Olha, eu sou superior, né? Eu faria diferente. Mas essa pessoa não aguenta nada, reclama de tudo. Né? A gente faz, a gente oferece, ajuda e tal, nunca resolve, é um negócio insaciável. A pessoa também tem esforço, ela é preguiçosa, também não quer nada com nada. Né? Olha só essa geração nova aí de jovem, não quer nada, geração preguiçosa. Aí eu fico pensando, né? Quem que educou essa geração? Quem que preparou lá atrás a estrutura social para que essa geração estivesse inserida num mecanismo automático com muito mais dificuldade para enxergar essas questões íntimas? Porque quando a gente traz, por exemplo, se a gente tiver uma visão de um jovem espírita, de um jovem que esteja inserido em alguma outra crença, uma crença religiosa, que mostre para ele o quanto que ele é um ser espiritual, que existe um propósito, que, né, você até tem um direcionamento, e não se enganem. Até mesmo quando nós temos esse direcionamento, a gente tem isso diariamente na juventude, a gente acompanha, às vezes os jovens chegam assim, eu quero curtir a vida, eu estou em crise, porque eu precisava, eu sei que a minha aqui diz, aqui, ó, está apitando, dizendo que eu tenho que me dedicar a Deus, que eu tenho que me dedicar
as coisas do espírito, mas eu quero sair com os amigos, eu quero priorizar outras coisas, eu quero viver minha vida, eu quero aproveitar intensamente. Como se fosse uma dicotomia, né? E não é, nós somos seres espirituais nessas experiências materiais. Então, nós podemos sair com nossos amigos, nós podemos nos divertir, nós podemos aproveitar a vida, mas sem abandonar ali o nosso propósito. Porque estar na casa espírita, estar estudando a doutrina espírita, estar frequentando, não significa que nós estamos entendendo as coisas. A gente pode estar ali condicionado, no automático. Como aquelas pessoas, né, que tinham que Jesus, ele não falava da pessoa, ele falava do comportamento da pessoa, né, da atitude da pessoa. Então, assim, como a doutrina espírita, ela não vai condenar o orgulhoso e egoísta, para a gente dizer assim, olha, eu sou a chaga da humanidade, não. Ela vai condenar o orgulho e o egoísmo, e não os orgulhosos e os egoístas. Isso é muito importante para a gente não rotular as pessoas. Nossa, fulano também sou egoísta. Nossa, fulano é muito egoísta, né? Não olha para ninguém, só pensa nela. O que é que está envolvendo, em que sociedade ela está mergulhada, em que ela também, muitas vezes, automaticamente exerce essa questão e que, muitas vezes, não enxerga, faz parte mesmo daquela realidade. E quando muito de nós também já temos essa consciência, mas também, muitas vezes, não conseguimos sair, não conseguimos mudar o mundo. Porque a mudança vai vir dessas consciências individuais, em que elas todas vão se renovando. É uma educação para o futuro, né? E o Espiritismo nos prepara para essa educação do futuro. Então, nós estamos aqui nos educando, tentando quebrar muitos desses paradigmas, desses dogmas, que a gente fala assim, que às vezes a gente acha um absurdo alguns dogmas, né? Mas como assim acreditar céu e inferno, acreditar que Adão e Eva? Mas nós, muitas vezes, estamos ainda vivenciando alguns dogmas, porque não questionamos as coisas. Simplesmente pegamos a informação e achamos que é a punição, a autoflagelação, né? Quantas pessoas sentindo dominadas pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, se autoflagelam. E a autoflagelação não é só lá o chicote, não. Então, a psicologia está aí para mostrar vários aspectos da autoflagelação, né? A punição, não se perdoar, o se punir constantemente, o se sabotar, tem muita coisa. Mas, Emmanuel, ele vai falar, né? Que esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, porque a gente está vendo aqui a questão da solidariedade, né? Ser solidário, ser colaborativo. Ser colaborativo não necessariamente é você colaborar com aquela pessoa para que ela saia daquela situação, seja material ruim ou seja afetivo. Eu vou te dar a minha colaboração, estou te oferecendo, né? Isso eu aprendi uma amiga da assistência social, assistência e promoção social. Mira, essa coisa da mão que está oferecendo, não. É a mão que une, porque o outro, ele pode até estar precisando de arroz e feijão, mas ele também tem algo a me oferecer, e eu preciso trabalhar essa humildade para reconhecer que ele tem algo a me oferecer. Por que toda criança que está numa situação de risco, numa comunidade, ela é necessariamente uma criança com déficit de conhecimento, com incapacidade de raciocinar? Né? A gente lá na nossa casa, os jovens têm um grupo chamado Interação Jovem, né? E eles desenvolvem trabalho, a gente tem trabalhado muito, porque eles também, como espíritos, enquanto sociedade, enquanto família, e até enquanto o caso espírita, em algum momento lá atrás, tinha muito essa questão do assistencialismo, né? Eu estou doando, é bom estar fazendo caridade. Por quê? Porque eu me sinto bem. Quando a gente fala aquelas frases prontas, né? Quando eu faço bem ao outro, eu faço bem, na verdade, eu sou beneficiado. Então, qual é a minha intenção? Eu estou indo lá para me beneficiar ou para beneficiar o outro? Ou para beneficiar os dois? São as perguntas que a gente tem que se fazer, porque senão vira automático. A gente vai embrulhando as coisas, por isso é assistência e promoção social. Porque é preciso assistir imediatamente aquela fome, aquela dor,
Mas é preciso promover oportunidades para que aquele ser autônomo se reconheça autônomo e não dependente sempre do outro para poder seguir o seu caminho. Quando você doa uma roupa por uma emergência, você só tem uma roupa maior do que a pessoa, tudo bem, mas quando você vai selecionar roupas, separar a roupa para uma doação de uma enchente, então você separa a roupa para aquela família. Eu acho muito bacana as pessoas falam, olha, calça isso, calça, quanto veste tanto, número tal, porque eu vou procurar roupas que deem naquelas pessoas, né? Botar uma roupa larga, qualquer roupa, uma roupa rasgada, uma roupa manchada, a pessoa já tem ali, está numa situação crítica. O que vai com aquela roupa? Qual é a nossa intenção? De compartilhar com ela a oportunidade para, no momento de dificuldade, ela também estar com um mínimo de qualidade de vida para seguir em frente? Ou eu estou numa situação melhor e aquele coitadinho não tem nada, então eu vou dar ali o que ele não tem para poder ficar melhorzinho. E assim eu me sinto melhorzinha também. E aí fica todo mundo melhorzinho. Né? Por isso que no Evangelho também vai falar dos infortúnios ocultos, né? Da caridade, como a cuidado que a gente tem de não humilhar o outro quando a gente oferece ajuda. Às vezes a gente cobra, né? Poxa, a pessoa não agradece, a pessoa não reconhece. A pessoa, você está dando ali um negócio, a pessoa não é capaz de agradecer. A gente quer que a gratidão dela seja no nosso parâmetro de gratidão. Né? Muitas vezes a gente vai ajudar a pessoa agradeceu naquele momento, depois no dia seguinte ela está reclamando tudo de novo. Gente, mas não é possível. Enchia a despensa da pessoa, dei dinheiro para ela, dei remédio para a mãe, para o pai, para os filhos. Não é possível que a pessoa ainda está reclamando da vida, não pode agradecer o que recebeu. Né? Então a gente tem esse amor cheio de condições ainda. Sem considerar realmente a empatia, que é se colocar no lugar do outro, na condição do outro. E aí, com esse projeto que a gente tem lá do Mutirão, os jovens, a gente está aprendendo junto, todos nós estamos aprendendo a lidar com essas realidades, porque são jovens que vivem muito bem economicamente, né? E a nível de família também possuem, em geral, uma família mais estruturada, no sentido, né, de suporte emocional, enfim. E você tem ali as famílias das pessoas, as crianças, os jovens das famílias que são colhidas pela casa, que recebem a cesta básica. Quem são? Quem é esse público com quem a gente está interagindo? Ele vai receber a cesta básica, ele vai receber lá. Então, eles hoje ainda estão no processo mais automático, né? E agora que a gente está começando a trabalhar a questão não é só botar o papel dentro, não é só botar o desenho, a balinha, o biscoito, é promover, é trazer assim, olha, quem é? Então, a gente tem agora um projeto, que é o projeto de leitura, de compartilhar a oportunidade da leitura como uma forma de exercitar a liberdade de pensamento, trazer novas ideias, mostrar, apresentar um mundo com vários aspectos que muitas vezes a leitura pode trazer. O vocabulário, aumentar o vocabulário, que a partir do vocabulário maior você pode expressar melhor as suas ideias, os seus pensamentos. Você exercita o senso crítico, a observação. Então, são questões que a leitura traz e que muitos vão ter mais afinidade, outros não vão querer ler, outros vão querer, outros vão devorar, né? E a gente fica pensando, vamos criar o hábito da leitura lá, mandar um livrinho por mês e tal, botar dentro do kit, tá tudo certo. Não, vamos, aí a gente vai tentar fazer uma reunião, então vamos pensar nesse projeto e a gente tentar construir junto esse projeto. Ouvir o feedback deles, o que eles estão querendo, não só o que a gente quer para eles, né? Porque aí eu estou lá no meu orgulho, na minha condição superior, achando que ele tem, por ser inferior, ele não tem direito a gostar ou não do livro. Aí a gente até ganhou lá uma coleção novinha de livros, a gente perguntou aí eles pensando, o que a gente vai fazer? São jovens de 12 a 25 anos, né? O que a gente vai fazer com essa coleção? Vai dar para uma pessoa só? Vai desmembrar a coleção? E se a gente manda um livro por mês? Mas ele lê aquele livro, ele não gostar, ele vai ser obrigado a ficar com aquela coleção? É isso, né? A gente está não querendo e não criando uma expectativa, né? De como o outro vai reagir. A gente precisa ouvir o outro. Porque a gente não está fazendo um favor e a caridade não é ali, olha, eu estou substituindo você
Porque eu conheço crianças que moram em comunidades em situação de grandes restrições. Eu conheço uma menina de 9 anos que devora livros. Ela diz, não quero boneca de presente, eu quero livro. E ela ama, ela quer ler o livro de noite escondido, a mãe briga, ela chora, porque não deixa ler, ela quer terminar de ler o livro, quer fazer ela feliz é dar um livro. Né? Então, e está lá numa condição cheia de problemas, cheia de restrições, né? Lê o livro embaixo da cama quando tem tiroteio, e às vezes a gente vai achar, não, essa criança não pode, tem limite, porque a alfabetização é deficiente. Sim, são realidades. E é justamente nessas questões que a gente precisa olhar com seriedade. O quanto, enquanto indivíduo, né, e aí a gente vai lá para Pascal, porque Pascal vai falar, se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. Mas para isso, mister fora vos esforçáveis, esforçasseis por largar essa couraça que vos cobre os corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo jamais se escusava. Não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse, socorria assim a mulher adúltera como criminoso, nunca temeu a sua reputação sofresse por isso, porque não é só aquele que está ali em desvantagem material. Muitas vezes é aquele que grita na rua, que fala alto, que tem algum problema, alguma questão, e que você vai rir, ou que você vai achar que está incomodando, e que você vai achar, olha, eu não quero assim, quero. É diferente, eu não sei lidar com isso, né? Eu não sei lidar com uma pessoa que está pedindo dinheiro na rua. Eu não sei, eu tenho essa dificuldade, né? Tudo bem. Agora, por que eu tenho essa dificuldade? Porque eu vou cruzar com essa pessoa com outras o tempo inteiro, na situação que a gente tem no país, né? Então, até a própria estrutura, assim, eu posso fazer uma grande campanha de suprir todo o material, dar casa para todo mundo, dinheiro para todo mundo resolver, e você vai ver que muitas vezes não é isso que vai deixar a gente igual. O espírito ora encarna em situação de pobreza, ora em situação de riqueza, né? E isso é realmente uma conquista do espírito. Então, as circunstâncias em que encarnamos vai nos proporcionar essa oportunidade desse despertar, desse aprendizado, né? Quando tomares por modelo de todas as vossas ações, quando que a gente vai tomar Jesus com essa simplicidade? Eu não tinha medo, não tinha vergonha. Jesus, quando faz essa atitude, mostrando essa referência maior da pureza, mas ele dizia assim, olha, você pode. Ele não falava só eu posso porque eu sou Jesus, porque eu sou espírito puro. Você pode fazer o que eu faço. Por que o medo? Por que o medo de ir lá curar o seu irmão? Né? Por que a gente tem que esperar? Por quê? Se prepare para isso, busque se estruturar para isso. E aí, lá no Livro dos Espíritos, para a gente encerrando aqui a nossa reflexão de hoje, Kardec vai falar na 914, questão 914, lá nas leis morais, né, da perfeição moral, ele vai falar sobre egoísmo. Então, ele vai perguntar, fundando-se o egoísmo no sentimento de interesse pessoal, tem a ver muito com o que Pascal vai falar lá dos interesses. Bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? Será que um dia a gente vai realmente extirpar, né, esse egoísmo, o egoísmo como essa prática do pensamento que a gente tem, da interpretação equivocada que a gente tem do uso do livre-arbítrio da nossa inteligência? À medida que os homens se instruírem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às materiais. E o material, a gente não está falando assim, ó, do celular, do que a gente vai comprar, não. É da nossa consistência material, da rotina material que nos envolve, né? Da forma como a gente muitas vezes é engolido pela questão do consumo. E aí eu vejo assim, educação financeira. Sempre fui a favor de que a gente tivesse educação financeira nas escolas. Mas depois eu fui entendendo que a educação financeira, que na maioria das vezes é oferecida até nas escolas, é para o sucesso. Você saber investir o seu dinheiro, você saber poupar o seu dinheiro.
você até saber se você gastar sem você não ter, né? O consumo consciente. Mas está educando para quê? Para a vida espiritual ou para a vida material? Porque muitas vezes a gente vê que o dinheiro não é o problema. O problema é como nós administramos esse dinheiro. Né? A gente tive várias oportunidades de ver assim, de sentar com a pessoa e falar assim, olha só, vamos botar aqui no papel tudo que você ganha e quanto você gasta por mês. Tem alguma coisa até errada, porque o que você ganha, teoricamente, deveria cobrir o que você gasta. Então, tem alguma coisa que está ali que não está. Então, a educação financeira para a matéria, ela vai dizer que você tem que poupar aqui, que você tem que fazer aqui, que você... Ótimo. Nos poupa também de muitos aborrecimentos. Nos traz um certo conforto. Mas a educação espiritual vai dizer assim, por que você está buscando este caminho, desse consumir isso, viver desta forma? O que está te motivando a viver assim? O que está buscando você a essa necessidade de ter algo, por exemplo, um celular mais moderno, que custa R$4.000, o que está te buscando? Não, eu trabalho com celular, o celular dos R$4.000 ele vai atender. Porque eu preciso me sentir, eu preciso, para ser, eu preciso ter. Então, eu preciso ter algo que mostre que eu sou diferente, que eu sou melhor, que eu posso, que eu tenho mais poder, o orgulho. E muitas vezes, com esse orgulho, eu vou usar essa ferramenta para cuidar dos meus próprios interesses, né? E a gente fala assim, fica enfurnado no celular, não sai do celular, fica nesse mundo paralelo. Eu falo, jovem, quando o pai fala assim, não sai disso, você não está fazendo nada, não faz nada na vida. Eu estou sim, estou cuidando da minha felicidade. Ficar aqui no celular, TikTok é minha felicidade, eu estou cuidando dos meus interesses. E está mesmo. Interesses temporários, mas o que motiva, o que leva aquilo? Os comportamentos sociais, as posturas sociais, né? Elas precisam ser questionadas. E a gente vê hoje um grande número, né, de a questão da economia, a forma como a gente pensa economicamente. Hoje o país, numa situação, né, em que alguns lucram com a crise, outros estão sofrendo, financiando essa crise, né, um estado de pobreza, enfim. Mas é só a política econômica? Ou é também a forma como nós enxergamos essas pessoas na sociedade? A forma como nós, muitas vezes, ignoramos a nossa parcela, quando nós determinamos, eu trabalho com arquitetura, né, com design, a gente fala lá, hoje, quarto de empregada, uma coisa cultural que se tinha ali, o quarto de empregada. Aquele quarto é só de empregada, é um quarto de serviço que vai atender aos serviços da casa. Mas a gente vai rotular o quarto de empregada. Aí vão dizer assim, mas é mimimi, não pode nem mais falar nada, que tudo é errado. É o que está por trás, é o que me motiva a falar aquilo. Eu posso falar um quarto de empregada porque a empregada doméstica vai trabalhar ali, a pessoa que foi empregada para o trabalho doméstico vai trabalhar ali, e vai morar, vai viver ali naquele quarto, ou pelo menos vai guardar os seus pertences, ou vai ter um lugar de descanso, né? Mas o que me motiva a pensar dessa forma? Como é que o que eu estou, qual é o meu posicionamento? É de ver o outro como um ser humano, ou ver o outro como alguém que está sempre... Eu estou dando emprego, porque eu posso dar emprego para ela, né? Eu sou um gerador de emprego, eu estou dando emprego para ela. E ela, que agradeço que ela tem emprego, porque eu estou dando lá pão para ela comer todo dia. Então, são essas questões que o Espiritismo vem mostrar que essa construção, né, como o egoísmo é a negação da caridade, que essas questões precisam ser revistas por nós. Então, ele vai dizer, depois necessário que se reformem as instituições humanas que entretêm e excitam. Isso depende da educação. Então, é preciso primeiro que a gente se conecte às essências espirituais, né? E não é ficar sonhando com o nosso lar, ficar imaginando, né, nos seres espirituais, se comunicando com o mentor espiritual. É ser espírito, a nossa espiritualidade. Para que fomos criados, né? Somos todos filhos do mesmo pai, mas nem sempre reconhecemos o outro como irmão. Então, se entender como individualidade capaz de mover o mundo. E não é fácil, gente, porque às vezes você vai falar
E é um eco, assim, não tem retorno. Aliás, um eco não, é um eco, né? Não tem, só, o único retorno é da sua própria voz. E as pessoas vão rir, as pessoas vão achar isso banal, vão achar isso ridículo. Então, Ubuntu para vocês, que todos possamos buscar dentro dos pequenos momentos e oportunidades da nossa vida para rever questões como cuidar de mim é egoísmo? Né? Se eu estou cuidando de mim, eu cuido da minha vida toda dos outros. Agora eu quero cuidar um pouquinho de mim. Eu estou sendo egoísta? Vamos estudar, vamos nos estudar, para a gente saber o que está por trás, o que está nos movendo. Se é um orgulho que está nos movendo, se é a questão do auto-amor que está precisando ser atendida, ter mais atenção nossa, né? E é isso, então, meus amigos. A gente encerra aqui a nossa reflexão, agradecendo e desejando, assim, que vocês possam mergulhar, né? Aqui foi só um papo, convidando vocês a mergulharem, como eu fiquei encantada com esse tempo, porque eu falei, gente, normalmente a gente fala assim, egoísmo, não pode ser egoísta, tem que ser caridoso, tem que dividir, só no superficial. Agora é para a gente mergulhar e entender, porque entendendo, a gente começa a exercitar, a interpretar de forma mais correta. É isso que o Espiritismo vem trazer para nós, a oportunidade da gente trazer uma interpretação mais correta, mais próxima do que é o projeto divino, e não aquilo que vem trazendo, né? Os conceitos que vão sendo trazidos, que a gente vai engolindo, a gente vai aceitando, a gente vai vivendo também, ainda alimentando conceitos dogmáticos e materialistas. Né? Mesmo com essa visão espiritual, a gente ainda alimenta. Então, nesse processo de consumo, quando a gente aceita determinadas coisas, e às vezes pequenos hábitos, pequenas mudanças, que hoje a gente tem muita coisa aí já sendo, muita gente já fazendo esse movimento, a gente observar. Então, ao invés de a gente ficar observando e apontando o dedo para quem é o egoísta e o orgulhoso, né? Consequentemente o orgulhoso, é nós observarmos aqueles que já possuem uma atitude colaborativa, a verdadeira colaboração, né? E a gente vai estar ali aprendendo com eles e a ser diferente também. E quando todos nós caminharmos juntos de mãos dadas em direção aos doces, que delícia que vai ser, né? Poder saborear essa paz, essa harmonia, esse equilíbrio no nosso planeta. Então vamos fazer a nossa prece. Pai amado, mais um encontro, Senhor. Aqui estamos com o nosso coração palpitando de ideias, de esperança. Que cada um aqui possa sentir o abraço carinhoso dos espíritos amigos que circundeiam também, que circundam os nossos lares, aos espíritos tarefeiros que dão suporte a esta casa querida. Pedimos, Pai, que possamos sempre ter oportunidades no bem, oportunidades de enxergar além daquilo que o nosso conforto visual alcança, que os nossos corações possam se unir cada vez mais, em nome do verdadeiro amor, aquele que liberta a si mesmo e ao outro. Muita paz a todos, que assim seja. Até a próxima, meus amigos.